Fala, galera. Preparados para mais um mergulho no Deep Dive? Hoje a gente vai desvendar a volta do Neymar Jr. ao Santos. É isso aí. O clube que o revelou para o mundo. Depois de 13 anos, né? Brilhando na Europa, Barcelona, PSG. E mais recentemente, enfrentando altos e baixos no Al-Hilal. É verdade. O Neymar, aos 32 anos, decidiu voltar para casa. E essa volta, convenhamos, tem um peso enorme. Sem dúvida. Tanto para ele quanto para a torcida do Peixe. É uma história de amor que recomeça. E a gente sabe que a Vila Belmiro, o estádio do Santos, vai ser palco de muita emoção. Com certeza. Muita emoção. E essa decisão, nesse momento da carreira do Neymar, mexe com a gente, né? Mexe. Será que ele busca Reencontrar a alegria de jogar. Recuperar a forma física. A confiança num ambiente familiar. Afinal, ele já conquistou tudo na Europa, né? ele já conquistou tudo na Europa. Mas, por falar em ambiente familiar, o Dorival Júnior, que hoje comanda a seleção brasileira. É verdade. Também treinou o Neymar lá em 2010. Durante aquela fase mágica do Santos, com títulos e um futebol que incansava, É verdade. o Dorival conhece bem o Neymar, né? Sim. E ele vê essa volta como um passo importante. Uhum. Ele chegou a dizer: o Neymar precisa jogar num lugar onde ele sinta o carinho do seu torcedor. Olha, essa declaração do Dorival abriu um leque de interpretações, né? Abre. Que tipo de carinho o Neymar precisa? Que... É o apoio incondicional da torcida, mesmo quando as coisas não vão bem. É um esquema tático que explore seus pontos fortes. Um time montado ao redor dele. São questões interessantes para a gente analisar. É. E vale lembrar que o estilo de jogo do Neymar pode ter mudado depois de tantos anos na Europa. Será que a experiência em diferentes sistemas táticos vai ajudar ou atrapalhar a adaptação dele ao futebol brasileiro? Boa pergunta. Pois é. E tem outro ponto. A estreia do Neymar já tem data marcada. Dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo SP, na Vila Belmiro. Olha só. E adivinha? No aniversário dele de 33 anos. Que presente, hein? Que presente. Mas e aí, como você acha que ele vai se sair nessa volta? A gente sabe que ele vem de algumas lesões. E o nível do futebol brasileiro, apesar de ter crescido, é diferente do europeu. É diferente. É que ele vai conseguir brilhar como antes. Boa pergunta. Eu tô bem curioso para ver. A Vila Belmiro vai estar lotada, a torcida vai ter em festa, e essa energia toda pode dar um gás pro Neymar. Verdade. Mas é claro que a gente tem que levar em conta o histórico de lesões e a adaptação ao ritmo do futebol aqui. Sem dúvida. Sem dúvida. E a gente não pode esquecer da pressão. É. A expectativa em cima dele é gigante e sabemos que o Neymar já teve problemas com a pressão da mídia e da torcida no passado. É verdade. Será que ele tá mais preparado agora? A experiência que ele adquiriu ao longo da carreira pode ser um fator positivo, né? A gente viu, por exemplo, como ele amadureceu durante a Copa do Mundo no Catar. Verdade. E o Dorival Júnior, como um técnico experiente, com certeza vai saber como gerenciar essa pressão e ajudar o Neymar a se adaptar da melhor forma possível. Mas será que essa volta pode realmente levá-lo de volta à seleção brasileira? Afinal, ele já vai estar com 34 anos na próxima Copa. A gente entra num debate interessante. Eu, por exemplo, acho que o talento do Neymar é indiscutível. Sem dúvida. E se ele recuperar a forma física e o bom futebol no Santos, mostrando que ainda tem fome de títulos, pode sim ter uma chance na seleção. Entendo seu ponto, mas por outro lado, temos que considerar a idade, o histórico recente de lesões e a forte concorrência de jogadores mais jovens, né? Será que ele conseguiria manter o alto nível por mais 4 anos e superar esses desafios? Verdade. É um bom ponto. Essa volta do Neymar também me faz pensar no futuro do futebol brasileiro. Será que a gente está vendo uma mudança de paradigma? Que tipo de mudança você está pensando? Normalmente a gente vê jovens talentos brasileiros indo para a Europa muito cedo, Sim. em busca de visibilidade, melhores salários, competições de alto nível. Verdade, é quase um caminho natural, né? Para os jogadores promissores do nosso futebol. Exatamente, mas com a volta do Neymar, será que a gente pode estar presenciando um movimento inverso? Jogadores experientes com carreiras consolidadas na Europa, optando por retornar ao Brasil. Seria incrível. Mas o que motivaria essa mudança? Talvez a busca por mais qualidade de vida, um ambiente mais acolhedor. Ou até mesmo o desejo de finalizar suas carreiras perto da família e dos amigos. Imagina o impacto que isso teria no Campeonato Brasileiro. Com certeza. Mais jogadores de alto nível disputando o título aumentariam a visibilidade do nosso futebol no mundo todo. E não apenas isso, os clubes também teriam a oportunidade de aprender com a experiência desses jogadores que atuaram nos maiores palcos do futebol mundial. É verdade. Eles poderiam trazer novas ideias, métodos de treinamento, uma mentalidade vencedora para os times brasileiros. Sem esquecer o impacto positivo na formação de jovens jogadores.
Ter contato com ídolos como o Neymar, treinando lado a lado. Seria um aprendizado inestimável para as futuras gerações do futebol brasileiro. Concordo plenamente. Imagina a inspiração que isso geraria nos garotos da base, vendo seus ídolos de perto, aprendendo com a experiência deles. Mas para essa tendência se consolidar, a gente precisa analisar alguns fatores cruciais, né? Sem dúvida, a questão financeira é um ponto importante. Os clubes brasileiros precisam ter condições de oferecer salários competitivos para atrair esses jogadores de volta. Na verdade, os salários na Europa são muito altos e os clubes brasileiros muitas vezes não conseguem competir nesse quesito. Outro ponto crucial é a estrutura dos clubes, É. tanto em termos de instalações quanto de organização. Os jogadores que atuam na Europa estão acostumados a um alto nível de profissionalismo. Sim. E os clubes brasileiros precisam se adequar a essa realidade para se tornarem mais atrativos. Concordo em investir em infraestrutura, em centros de treinamento modernos, em profissionais qualificados. Tudo isso é fundamental para criar um ambiente propício para que esses jogadores queiram voltar ao Brasil. E não podemos esquecer da segurança, né? Um fator que, infelizmente, ainda é um problema no Brasil. Pois é. Os jogadores e suas famílias precisam se sentir seguros para que essa volta seja realmente uma opção viável. Com certeza. A segurança é um fator primordial para qualquer pessoa e com jogadores de alto nível não seria diferente. Mas, apesar de todos esses desafios, eu acredito que a volta do Neymar para o Santos pode ser um marco importante para o futebol brasileiro. Eu também. É um sinal de que as coisas estão mudando, de que o Brasil está se tornando um destino mais atrativo para os jogadores que buscam um novo desafio na carreira. E quem sabe essa seja a primeira de muitas voltas triunfais de grandes jogadores brasileiros aos seus clubes de origem. Ao invés de apenas listarmos nomes, acho que seria interessante analisarmos os fatores que impulsionam essa tendência, né? É verdade. O que está tornando os clubes europeus menos atraentes? Ou será que o futebol brasileiro está evoluindo a ponto de atrair seus talentos de volta? Exatamente. A questão é complexa e vai além de uma simples questão de patriotismo. A gente precisa entender as motivações por trás dessas decisões. Mas voltando ao Neymar, acho que a gente não pode deixar de falar sobre o impacto que ele pode ter no Santos. Afinal, não se trata apenas de um retorno simbólico. Concordo. Ele chega com a responsabilidade de contribuir dentro de campo. Será que ele conseguirá ser o diferencial para o time? Ele terá que se readaptar ao estilo de jogo do futebol brasileiro, encontrar seu espaço dentro do esquema tático do Dorival e lidar com a pressão da torcida. E não podemos esquecer da questão física, né? Será que ele conseguirá recuperar sua melhor forma e se manter livre de lesões? São muitas perguntas em aberto, mas, independentemente dos resultados, a volta do Neymar já é um acontecimento histórico para o futebol brasileiro. Com certeza. E essa volta nos faz refletir como o futebol é cíclico, né? O Neymar saiu do Santos para conquistar o mundo e agora retorna mais maduro, mais experiente para reencontrar suas raízes. Quem sabe ele escreve um novo capítulo glorioso na história dele, na história do Santos. É verdade. E essa volta do Neymar deixa uma pergunta no ar. Será que a gente está vendo o início de uma nova tendência, com mais jogadores brasileiros retornando ao país depois de fazer sucesso na Europa? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa. A volta do Neymar é um sopro de esperança para o futebol brasileiro. E falando em esperança, a gente não pode ignorar o impacto que essa volta terá no torcedor do Santos, né? Verdade. A Vila Belmiro vai estar lotada em todos os jogos, a camisa 10 vai ser a mais vendida e a expectativa por títulos vai ser enorme. E como você mencionou antes, a pressão sobre o Neymar também vai ser enorme, né? É. A torcida vai esperar que ele resolva todos os problemas do time, que ele faça gols em todos os jogos, que ele lidere o Santos de volta aos seus dias de glória. Com certeza. Mas será que ele vai conseguir lidar com essa pressão? Lembrando que ele já teve problemas com a pressão da mídia e da torcida no passado. É um ponto a se observar. Mas eu acredito que a experiência que ele adquiriu ao longo da carreira, a maturidade, o apoio da torcida, tudo isso pode ajudar ele a lidar com essa situação. E o Dorival Júnior? Como técnico, como você acha que ele pode ajudar o Neymar a lidar com essa pressão? O Dorival é um técnico experiente, inteligente. Ele sabe como blindar os seus jogadores, como preparar eles psicologicamente para os jogos, como extrair o melhor de cada um. Acredito que ele vai ter um papel fundamental no sucesso do Neymar nessa volta ao Santos. E você acha que essa volta pode influenciar outros jogadores brasileiros a retornarem ao país? É difícil prever, mas a volta do Neymar pode servir como um catalisador. Se ele tiver sucesso no Santos, mostrando que é possível sim jogar em alto nível no Brasil, outros jogadores podem se sentir encorajados a seguir o mesmo caminho. Seria fantástico para o futebol brasileiro. Mas por enquanto vamos focar nesse retorno do Neymar ao Santos. É um momento histórico e estamos ansiosos para ver o que ele vai fazer dentro de campo. Eu também. E essa volta do Neymar nos deixa com uma reflexão. O futebol é muito mais do que apenas um esporte. É paixão, é emoção, é história, é um reflexo da nossa cultura. E o Neymar, com toda a trajetória dele, representa tudo isso. É isso aí. E você que está nos ouvindo, o que acha dessa volta do Neymar? Será que ele vai conseguir brilhar de novo no Santos? Deixa a sua opinião nos comentários e continue acompanhando o Deep Dive
para mais análises e debates sobre o mundo do esporte. Até a próxima!